Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Lassier em relação aos as consequências técnicas aí em relação à LGPD, ao Marco Civil, a essa guarda de logs e tratamento de informações. A Daniela Frasson, aí, mais cedo, ela estava comentando com a gente que a LGPD é uma lei multidisciplinar, né? Que ela depende dos advogados, depende dos técnicos, depende de especialistas em processo, depende de N profissionais diferentes para ser executado. E às vezes eu fico pensando em como que é a execução técnica disso. Quer dizer, muda alguma coisa? O provedor já tinha guardado a informação lá dos usuários para poder fazer a cobrança dele. A forma como ele guarda aquela informação, o nível de cuidado, o que implica na prática? O provedor, por exemplo, ele tem que guardar aquilo de uma forma criptografada, ele tem que alterar o sistema para ter um permissionamento de acesso mais granular para os funcionários dele. E quando não é um sistema, quando ele aluga um servidor virtual em alguma nuvem aí, que talvez esteja até fora do Brasil, ou mesmo que seja local dele, ele tem um servidor lá e tem um administrador de rede, o administrador da máquina, o cara que tem senha de root no servidor e entra lá e consegue ver tudo que está no banco de dados. Isso também tem que ser considerado, também tem que ser cuidado. Como que o Lacier, Danilo, claro que se quiser comentar também, mas como que você vê isso na prática, Lacier, de cuidados assim técnicos com os dados? O que muda? Então, o final do seu complemento me lembrou um chefe no passado que eu tive, que ele falou para mim assim: quem que é o Jesus aqui que pode ver o e-mail até do presidente da empresa? Eu falei: o Jesus eu não sei, mas o funcionário sou eu. Eu tenho a senha do servidor de e-mail com conta administrador e eu consigo abrir a caixa de e-mail do presidente se eu quiser. Isso é inerente à minha função. É um recurso que o servidor tem, que está alocado ao meu usuário, que se está alocado em algum usuário, usuário administrador, e o usuário administrador, por acaso, é o meu. Então, vai ter o cara do banco de dados, que ele é o Jesus do banco de dados, e ele consegue ver todos os dados que estão lá dentro. E ele vai ter a chave de decriptar o banco de dados, inclusive se o banco de dados tiver criptografado. Porque esse cara tem que ter um bom contrato, bem escrito, bem fundamentado, para que ele não faça nenhuma maluquice, se ele fizer, que ele seja responsabilizado por isso. Entendeu? O operador de BGP pode fazer traffic shape? Pode. Deve? Não. Uma pessoa habilitada pode pegar um carro e atropelar um ponto de ônibus? Pode. Deve? Não. Então, assim, em tecnologia, você sempre vai ter, tá? Ou pelo menos na grande maioria das vezes você vai ter, o cara que tem a chave que desata todos os cadeados. Tá? Obviamente, com a LGPD, a gente tem aí contratos cada vez mais críticos, né? A gente tem trabalhado muito fortemente em cima disso. Um outro ponto que a gente também tem tratado é o que aquele funcionário precisa para ele trabalhar de fato. Então, quando ele abre o cadastro do cliente, ele não precisa ter todos os dados do cliente à vista daquele usuário para que ele faça o processo cotidiano dele de trabalhar. Ele precisa, sei lá, você ter o nome e o IP. Falando de provedor, ele precisa ter o nome e o IP do cara para saber se está pago, se não está pago, né? Se está conectado, se não está conectado, enfim. Ele precisa ter o CPF, o endereço, o nome da mãe, o nome do pai, tudo exposto ali. Então, eu acho que essa falta de cuidado com a exposição dos dados é que está sendo muito bem revisto agora com a LGPD. Então, um estagiário do suporte, quando atendia uma ligação com 2 dias de empresa, tinha acesso a todo o cadastro do cliente. Hoje em dia, a gente já entende que isso é um absurdo. E as plataformas que vendem sistemas, né, que o provedor compra o sistema pronto, ele não desenvolve o sistema de gerência dele, o RP dele, não é desenvolvido por ele na grande maioria, eles são comprados de empresas especializadas nisso, né?
Então, não, esse usuário aqui não tem acesso a essa informação. Essa informação está restrita lá à contabilidade, ao financeiro. Porque eles precisam desse dado para trabalhar. O cara do suporte nível 1 não precisa desse dado para dar suporte ao link do cliente, para abrir um chamado para o cliente. Mas o cara na rua precisa ter o nome do cliente e o endereço. Ele precisa ir até a casa da pessoa dar manutenção. Então, eu acho que a gente está agora num processo de dar a informação estritamente necessária a quem precisa daquele dado para a sua atividade. E antes a gente tratava isso com nenhum rigor. Todo mundo tinha acesso a todos os dados, estava lá disponível e todo mundo era feliz. Era um erro que está sendo corrigido agora. Entendeu? Então, hoje, os provedores têm esse cuidado de, né, lidar com seus fornecedores de uma outra forma, respeitando aí a LGPD. Obviamente, está bem no começo, né? As plataformas estão se atualizando, não são todos os recursos que já estão implementados, mas todo mundo já tem ciência que isso vai ter que entrar em prática muito brevemente. Tá? Então, nós lá na Solintel, por exemplo, fizemos um trabalho árduo do nosso sistema, paramos o desenvolvimento do nosso sistema, que no caso o sistema é nosso, paramos as melhorias do sistema para poder cumprir a LGPD, porque a gente também cometia em algumas telas esse erro de um usuário com privilégio não tão alto ter acesso a alguns dados que a gente entendeu que não precisava estar ali. Mas como era uma tela antiga, a gente rapidamente resolveu esse gap aí com a ajuda do entendimento da LGPD, e a gente detectou isso, na verdade, em todos os sistemas que a gente analisou. Né? Que qualquer usuário tinha acesso a qualquer cadastro. Então, eu acho que o cadastro é um negócio muito frágil. E a gente entendeu que não pode ter essa fragilidade toda. Né? E aí a coisa vem se caminhando bem. Passos bons. Não está numa velocidade que a gente gostaria, mas está caminhando numa direção boa. Tá certo, obrigado. Vamos já para os comentários finais? A gente já se alongou bastante aí com as perguntas e também acho que a gente já atendeu todo o nosso público. Danilo, você quer fazer um último comentário? Antônio Moreira, acho que foi interessante tratar da aproximação da LGPD da realidade cotidiana, né? Foi a primeira coisa que eu falei hoje de manhã, né? A gente tende muito a ver a LGPD como um problema, como uma carga regulatória, quando, na verdade, se parar para pensar, a gente pode também chegar à conclusão que sem a LGPD a gente ficaria sem ter parâmetros claros para tratar uma coisa que é muito relevante como o dado pessoal. Então, não é por causa da LGPD que você tem segurança da informação, que você tem problema com vazamento, que você tem problema de confiança com parceiro, consumidor, fornecedor, cliente, etc. Todos esses problemas têm que ser encaminhados de alguma forma, e está aí a LGPD para dar parâmetros para isso. É claro que é um trabalho, a gente se adaptar a isso, etc. e tal, mas é assim que as coisas funcionam, né? E espero que também a gente tenha conseguido avançar no sentido também de dar alguns exemplos mais concretos de como fazer essa aproximação. Acho que, mais do que tudo, interessa ter realismo e não ver isso daí como problema, porque fingir que a LGPD não existe não vai servir para afastar essa aplicação, muito pelo contrário. Tá certo, Danilo, obrigado. Lacier? Bom, cara, eu acho que o Danilo finalizou ali com a frase, com a palavra chamada realismo, que eu achei fantástico. Então, a gente tem que encarar o problema como ele é. Então, a gente tinha uma maneira de tratar dados que não era tão adequada e para proteger esses dados pessoais, que já devia ter sido protegido desde o começo, né? E a gente agora enxergou isso como um problema e estamos melhorando. Enxerga a LGPD como uma melhoria constante. A gente está sempre melhorando. O processo não é... A ideia não é burocratizar ou criar um problema novo, não. Vazamento de dado, né? A exploração de dados deliberadamente das pessoas, tal, é um problema que já existia antes da LGPD. A LGPD veio para
ajudar isso, né? E eu gosto muito quando vocês me convidam, né? Porque eu procuro trazer o dia a dia, né? O que acontece. Como a coisa está escrita de um jeito, mas como ela é executada de fato no mundo real. Eu tenho uma preocupação com isso, todas as minhas palestras, minhas aulas, minhas apresentações. Eu tenho essa coisa de falar, olha, beleza, pode estar escrito isso, deveria até estar acontecendo assim, mas o que acontece realmente é isso, 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 isso. Então, agradeço vocês aí pelo convite, estou sempre à disposição. Precisando, conta comigo. Muito bom, muito obrigado por vocês dois aí terem se disponibilizado. Realmente o comentário do Danilo final aí foi para, assim, fechar com chave de ouro, né? A LGPD, ela não é um problema, né? Não deveria ser encarada como um problema. Ela vem nos ajudar na segurança da informação, garantir a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade, o controle sobre a confidencialidade da informação. Então, é algo que, dentro de um ponto de vista técnico, dentro de uma administração de rede, de uma operação na internet, é uma preocupação que a gente já devia ter, e a LGPD vem nos mostrar alguns caminhos, vem regular alguns caminhos. Então, é algo que eu acredito que está assustando um pouco, né? Está todo mundo alvoroçado, mas ela é bem-vinda. Provavelmente a gente vai ter resultados melhores aí na operação da internet, na operação das redes, com a LGPD implantada. E é isso, gente. Muito obrigado, muito obrigado. E encerramos aqui, então, esse bate-papo.